Tá girando. Aí começou. Boa noite, gente. Eu sou Marco Antônio da Cruz, né? E hoje eu vou fazer o primeiro registro na academia do meu currículo. Eu já fiz a minha apresentação sobre Machado de Assis e hoje eu vou fazer esse registro para que fique gravado nos anais da Academia de Ciências e Letras de Ouro Branco, o meu currículo. Eu vou fazer uma apresentação, está aqui, apresentar uma guia. Eu vou começar com essa. Bom, eu sou nascido em 12/12/1961. Eu fui gerado em Nova Era, tá? Faltando 2 meses para eu nascer, os meus pais se transferiram para Conselheiro Lafayette. Meu pai era de Conselheiro Lafayette, minha mãe não. Eu sou solteiro, sou artista e pedagogo. Meus pais são Edson Xavier da Cruz e Luísa de Souza Cruz. Eu hoje moro na Monteiro de Barros, Rua Monteiro de Barros, 180, Quinta das Flores, em Conselheiro Lafayette. Aí está o registro dos meus documentos. Eu sou ator pelo SATE de Minas Gerais, com registro 2536, e sou diretor profissional pelo SATE de Minas Gerais, com registro 3296. Eu sou dramaturgo e, nesse caso, foi isso que me levou à Academia de Ciências e Letras de Ouro Branco, por isso aparece assim nesse meu currículo. Eu sou produtor teatral, o Cantinho do Conto Produções, Promoções e Eventos. Nesse momento não existe mais, ele existiu durante muitos anos. Eu fiz capacitação em teatro para educadores no Palácio das Artes. Eu sou pedagogo formado pela Faculdade Santa Rita Fazar. Eu sou formado em 2004. Essa faculdade eu dei aula no curso de pedagogia por 2 anos. Eu sou licenciado em artes cênicas pela UFOP, formado em 2010. Eu fiz uma pós-graduação, que é Métodos e Técnicas de Pesquisa em Educação, na UFOP. Essa pós era base para o mestrado da UFOP. Eu passei nas matérias, mas eu não entreguei a monografia. Então é como se eu não tivesse feito. E eu estou correndo o risco, porque eu acabei de fazer. Aí foram 2 anos de estudo, mas 1 ano e meio de estudos na PUC. Eu fiz gerenciamento de projeto, uma pós-graduação. Eu passei nas matérias e ainda não entreguei o artigo. E não sei se vou entregar o artigo dessa pós-graduação. Aí fala que eu fui, né, auxiliar de ensino na FASAR. Aliás, eu falei 2 anos, mas são 3. Fui professor de teatro na Oficina de Teatro Dom Pedro II, de 1992 a 1994. Na Oficina de Teatro da Escola Lopes Franco, em 1993. No SIC, Centro Integrado de Cultura de Florianópolis, em Santa Catarina, em 1997. Pelo GLEPT, em Congonhas, em 1998. Tive uma oficina de teatro em Ouro Branco, em 2000. Uma oficina de teatro na Escola Narciso de Queiroz, em Conselheiro Lafayette, em 2002. Escola de teatro no Lafayette Cider Club, como tela, Teatro Estudantil Lafayettense, em 2003 e 2004. A oficina de teatro no Instituto Queluz de Minas, em 2002 e 2003. Pela Prefeitura de Santana dos Montes, em 2006 e 2007. Para a Associação Amigos da Cultura de Ouro Branco, eu fui professor de teatro de 2001 a 2007. E na oficina de teatro do Colégio Nazaré, que foi de 1999 a 2008. Eu fui professor coordenador da Academia de Ciências e Letras do Colégio Nossa Senhora de Nazaré, autor do jornal mural Cantinho do Conto Informa, instalado em 70 escolas, Conselheiro Lafayette e Ouro Branco,
e esse jornal era um painel mural, as bibliotecárias recebiam as páginas e trocavam a cada semana. Eu vou mostrar aqui os volumes de livros que deram, de 1998 a 2006, eu realizei esse trabalho. Sou criador e sou o primeiro presidente da CLOB até o momento. Também sou criador do concurso literário Cidade de Ouro Branco, que eu criei para a CLOB. Nas questões de biblioteca, eu criei a Biblioteca Pública Amália Braga Cardoso, para a Associação de Moradores do bairro Fonte Grande. É a primeira biblioteca pública particular de Conselheiro do Lafayette, provavelmente uma das primeiras de Minas Gerais. E a biblioteca do Presídio Municipal também fui eu que criei. Fui primeiro secretário no Museu Antônio Perdigão, de Conselheiro Lafayette, de 2004 a 2008. Nós criamos um Museu de Artes e Ciências para Ouro Branco, chegamos a recolher algum material que está com alguns acadêmicos, mas ele acabou ficando inativo, já foi uma das últimas coisas. E eu tenho um Museu de Arte Contemporânea, essa marca é minha, criei junto com o senhor Antônio Perdigão, né, do Museu aqui de Lafayette, o Museu de Arte Contemporânea de Conselheiro Lafayette. Quando aparecem algumas obras aqui que estão na minha casa, essas obras pertencem a esse museu. Eu fui um dos fundadores e fui o primeiro secretário da Liga das Entidades Carnavalescas de Conselheiro Lafayette. Mas eu acho que o que coroa mesmo a minha carreira é que eu sou mentor intelectual da Lei de Incentivo à Cultura do Estado de Minas Gerais. Eu fui a pessoa que pôs o pé na estrada, mobilizou o deputado, que mobilizou o governador, e que então criou a Lei de Incentivo à Cultura do Estado de Minas Gerais, e existe o registro da minha luta pela implantação e antecipação das verbas para o Fundo Estadual de Cultura de Minas Gerais. Eu vou tentar, né, falar apenas dos meus trabalhos literários, e eu tenho meu primeiro trabalho, minha primeira peça de teatro foi escrita em 1975, Reencarnação do Mal. Eu não só escrevi, como eu dirigi e ainda atuei no espetáculo. Naquela época eu tinha 13 para 14 anos, e eu procurei o dono dos cinemas em Lafayette e pedi que ele me cedesse o cinema para eu montar esse espetáculo. Nós ficamos 8 meses ensaiando. Então, esse é o meu primeiro trabalho. Não teria sido se quando eu encantado com redação, né, com composição, que se chamava na época, eu fiz um caderno com dezenas de títulos. Em cada página eu botava o título, desenvolvia na cabeça uma ideia que eu ia escrever um conto, uma história sobre aquilo. E foi um caderno inteiro só de títulos. Esse, na realidade, foi o meu primeiro trabalho. E aí, aos 13 anos, eu escrevi essa peça. No ano seguinte, eu adaptei, fiz a direção de A Borboleta e a Bruxa no mesmo cinema. E aí, só em 1980, eu fui escrever um espetáculo chamado Andando na Corda Bamba. É uma história de uma família bem desequilibrada, que olha, teria que ler, sabe, para descobrir. Mas é a história de uma família se equilibrando para viver com seus dramas e seus traumas. No ano seguinte, eu escrevi ele, O Terceiro Sexo. E aí, como influência do Arrabal, são dois personagens em um apartamento, e eles foram totalmente criados com características de signo. Eu estudei 2 signos do zodíaco, e eu tramava a história, mas eles só se comportavam como as pessoas desse signo. Então, eu levei uns 6 meses trabalhando nesse.
nessa peça. E aí, esses últimos, Andando na Corda Bamba, Ele, o Terceiro Sexo e A Lenda da Terra, que é de 1983, são inéditos, não cheguei a montar. E Galeria de Arte, de 1991, ele é um teatro instalação. Então, eu tinha trabalho de atores, eu tenho textos, mas, na realidade, todo o espetáculo era uma instalação que as pessoas deveriam visitar. É uma mistura de teatro com artes visuais. Infelizmente, esses, esses textos, devido a alguns problemas que eu tive, eu vinha perder parte do material escrito. Eu estou com a outra parte aqui. Estes, eu estou contando para ficar esse registro que isso aconteceu. Tem matéria de jornal, tem algumas coisas em museu, mas também ficar aqui na academia esse registro. Aí é de 1991 a criação da Biblioteca Comunitária Amália Braga Cardoso, e eu criei essa biblioteca doando as minhas estantes e aproximadamente 1.360 livros, que era a minha própria biblioteca, para que se criasse essa biblioteca. A biblioteca foi tão importante que, na Biblioteca Pública de Conselheiro Lafayette, quando não se achava determinados assuntos, eles mandavam as pessoas irem dar uma olhada na biblioteca da Fonte Grande, para ver se encontrava lá. De 1992, Ladrão à Brasileira, que é um espetáculo que tem uma relação direta com uma obra do Paulo Barreto, o João do Rio, um escritor que morreu recentemente. Eu havia dirigido um texto dele, adaptado há muitos anos, e depois eu escrevi esse meu texto. É de 1993 a criação da Biblioteca do Presídio aqui de Conselheiro Lafayette. Também aí eu já tinha uma outra quantidade de livros, fiz uma campanha e montei essa biblioteca para os presos. É de 1996, O Menino, o Vento e o Mundo. É preciso lembrar que eu escrevo esse texto depois que eu voltei de Curitiba e Florianópolis. Eu estava muito influenciado pela minha relação com os bonequeiros do Paraná. Então, é um espetáculo de teatro, depois ele foi montado, é um dos espetáculos mais caros da história do teatro lafaiense, ainda é, e ele foi montado algum tempo depois. Aqui eu vou mostrar algumas imagens desse espetáculo. O menino monta no vento e vai viajar pelo mundo. Chegando em cada país, você tem músicas típicas do país e danças típicas do país, enquanto ele viaja pelo planeta. O menino é um fantoche e o vento é um boneco de manipulação de vara. E de 1997, O Estranho Ritual, que eu escrevi e dirigi lá em Florianópolis. Também é desse período, logo que eu cheguei, voltei para Lafayette, ao meu trabalho da Lei de Incentivo à Cultura do Estado de Minas Gerais. De 1998, eu tenho O Contador de Histórias, segunda parte, porque é uma adaptação de histórias infantis para teatro. Então, para chegar nessa segunda parte, são duas partes, eu li 180 livros infantis de escritores aclamados, para escolher 12 e criar uma maneira nova de contar essas histórias. E é desse mesmo ano, 1998, a adaptação que eu fiz da obra de Charles Baudelaire, que é o poema do Haxixe e o Vinho, da obra Paraísos Artificiais. Sou a primeira pessoa a fazer isso no mundo. A poesia do Baudelaire foi adaptada para teatro, mas a prosa não. E eu adaptei a prosa. Esse é um espetáculo premiado.
ele foi montado, ele foi premiado, ficou 10 anos em cartaz, tá? E nesse ano eu fiz a primeira apresentação de um pedaço do espetáculo na cantina da FAF, da UniBH. O aluno, o rapaz que estava me dirigindo, ele comentou e as pessoas na FAF acharam que não era possível fazer o teatro desses livros do Baudelaire. E aí nós levamos um pedaço que já estava pronto, e aí o professor disse, poxa, é teatro. Tá? É a adaptação direto da literatura para o teatro. E o Juarez Dias, que é o diretor do espetáculo, ele faz uma tese de doutorado dentro desse princípio, partindo desse princípio. De 1999, eu tenho Histórias de Gentes e de Bichos, que é o contador de histórias, terceira parte, da criação ao dilúvio. Aqui eu começo a fazer uma série de espetáculos bíblicos. Tá? É, é, então, essa primeira parte da criação ao dilúvio, eu faço esse primeiro trabalho, tá? E crio o Cantinho do Conto em Forma, que é um painel interativo com as escolas de Conselheiro Lafayette. Eu tenho ali 1, 2, 3, não, 4. São 6 volumes, eu vou mostrar para vocês, de livros que esse painel interativo, que eu fui produzindo durante anos, gerou. Pensa em fazer algo como isso para a academia, tá, gente? Depois, aquele espetáculo foi dividido e virou A Criação do Mundo, que é um teatro de papel, é um espetáculo com base no Gênesis, uma parte do Gênesis da Bíblia. Nós e a Nossa Natureza, é um espetáculo que eu escrevi para o projeto Shoah da Copasa e da CENIG, que foi apresentado aqui em Betim. Aí, no Tempo do Dilúvio, é a segunda parte, né, daquele espetáculo da criação ao dilúvio. Ele foi dividido, ele ficou muito grande. Então, ele passou a ser feito em escolas, em vários espaços. E Fabricando Sonhos, que para teatro de bonecos, lá no Colégio Nazaré. As histórias do teatro de bonecos, dos meninos, eu escrevi essa peça Fabricando Sonhos. Eu comecei um trabalho, ele não está pronto, ele não foi adiante, está parado. Histórias para o seu filho acordar. É um trabalho para crianças, mas buscando uma outra reflexão, tirando lá, a partir da psicanálise dos contos de fadas e de uma série de outros estudos que eu fiz, eu tenho uma proposta nova e acho que com o tempo eu devo concluir esse trabalho. Aqui, nesse ano de 2000, completo o primeiro volume do Cantinho do Conto em Forma. Seguindo aquela série de textos bíblicos, é preciso lembrar que eu fiquei 3 anos dentro das Testemunhas de Jeová, estudando a Bíblia com eles. Tá? Eu fiz O Amigo de Deus, que é a história de Abraão, né? E aí, para Ouro Branco, eu escrevi e dirigi para a CIA Ouro Branquense de Teatro, para a Festa do Padroeiro, a história de Santo Antônio de Pádua. Então, eu fui ler a história e é um espetáculo que ele é contado por palhaços. Então, palhaços na rua vão contar e viver a história de Santo Antônio de Pádua. Acabou virando uma trilogia, porque tem também a história de Joana, então Joana d'Arc, que eu escrevi num outro tipo de montagem, e a história de São Vicente de Paula, que aí foi para Santana dos Montes, para a atividade da cidade. Esaú e Jacó eu adaptei para o teatro, e de uma forma bem profana veio Vita e Rituales, que é para o grupo de teatro do Nazaré, um teatro de rua, são rituais da vida, né? Eu adaptei uma série de trabalhos do Esopo para o Teatro Estudantil Lafaietense, por isso eu falei antes na, 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 nos grupos de teatro, eles são importantes, né?
A união faz a força, que é também, eu escrevi, dirigia sobre cooperativismo para... Isso que eu estou dizendo, que eu fiz, é muito comum para, para homens de teatro que escrevem. Tá? A Queda para o Alto foi uma adaptação para Fazar, o Cantinho do Conto em forma segundo volume. De 2002, uma série de pequenas peças didáticas para a escola. É, eu adaptei, né? Eu escrevi o meu mito da caverna, mas inspirado na obra de Platão. Não é uma adaptação, é inspiração. Tá? Daquilo que Platão fez, eu fiz uma coisa nova. Adaptei o Fernão Capelo Gaivota para a minha turma da FASAR, do curso de pedagogia. E aqui eu fiz uma coisa incrível, depois eu vou mostrar uma foto dele, de um espetáculo que eu assisti. Eu adaptei, o Ator Invisível, eu adaptei a obra de Oshoida, também para teatro. Ela foi feita na FASAR, depois ela foi montada por alunos do Nazaré. Tá? Mais uma vez, em 2003, uma série de pequenas peças didáticas. E aqui, Lendas de Queluz de Minas a Lafayette. Então, haviam 5 histórias aqui sobre a capela, sobre a grande cobra. Havia as lendas municipais e elas foram, nesse ano, né, eu compilei essas lendas para dentro de um espetáculo teatral e hoje são as lendas de Queluz de Minas a Conselheiro Lafayette, são 22 dentro dessa obra. Aqui eu criei a Academia de Ciências e Letras do Colégio Nazaré em 2003 e fiz a adaptação de José do Egito. Dando sequência, né, à minha série bíblica, eu tenho uma relação muito interessante. Também fiz Moisés, primeira e segunda parte. Aí foi só adaptado, eu não cheguei a montar esse espetáculo. O Cantinho do Fogo Conto em Forma chega no 6º volume dele, tá? Nesse ano. Em 2004, eu escrevo Ressurreição para a Semana Santa de Ouro Branco. Criada, né, a Academia de Ciências e Letras do Colégio Carlos Drummond de Andrade, que hoje não existe mais. Escrevo no Sítio da Vovó e o Cantinho... Aliás, gente, desculpa, eu falei 6 ali em cima, está errado. É o completo volume 4, porque no ano de 2004 é que o Cantinho do Conto em Forma completa o volume 5. Faço a monografia contando histórias para crianças de 6 a 10 anos, porque esse é um ano que eu formo em pedagogia. Tá? Em 2005, eu vou escrever aí para a Associação Amigos da Cultura de Ouro Branco, né? Do batismo à entrada triunfal de Jerusalém, eu escrevo e dirijo para a Semana Santa. E, nesse momento, eu já passei no vestibular da UFOP, eu estou preparando para ir para Ouro Preto para virar professor de artes cênicas. Esse do batismo à entrada triunfal em Jerusalém, ele me permite uma coisa muito interessante, porque o Colégio Nossa Senhora de Nazaré, de Conselheiro Lafayette, ele é da Ordem das Pequeninas Irmãs da Divina Providência. E em Ouro Branco eu trabalho com a associação e a igreja de Santo Antônio, ela é da Ordem dos Pequeninos Irmãos da Divina Providência. O Dom, na época, era Dom Luiz Orione, agora é São Luís Orione. São Luís Orione é o fundador da Ordem dos Pequeninos Irmãos da Divina Providência de Ouro Branco. E ele é o cuidador, o professor, o orientador da Madre Teresa Grilo Michel, que é a fundadora da Ordem das Pequeninas Irmãs da Divina Providência.
E, nesse momento, quando eu escrevo esse texto, a minha obra tem autorização do santo, quando ele ainda era vivo, a minha obra se mistura com a obra de São Luís Orione, porque tudo que era feito foi desmembrado, porque nós íamos ocupar a Semana Santa e ocupar uma semana inteira em Ouro Branco. E aí parte da obra dele ganha minha obra, as duas se misturam e são divididas durante a semana de apresentação aí na cidade de Ouro Branco. Também é desse ano a criação da academia. Esse, essa apresentação, ela está no meu, na minha, como chama, no meu estágio supervisionado da, da FASAR. Tá? Eu estou tirando direto essas fotos, são das páginas. Em Ouro Preto, eu só escrevi, essa é uma matéria de jornal que fala de tudo isso, um pouco de tudo isso. Ela é do jornal Correio da Cidade, que é aí do nosso confrade Luiz Fernando, ele é membro da Academia de Ouro Branco. E isso é uma matéria de jornal que confirma várias dessas coisas estou, que eu estou falando. Esta, esta outra, esta outra foto fala da apresentação, esse espaço aqui, onde tem essa, logo depois da foto grande, ali perto da foto pequena, Lendas de Queluz de Minas, a Conselheiro Lafayette, né, a Lafayette. Aqui, essa matéria espetáculo fala dos custos e da produção do Menino Vento e o Mundo. Eu acho que aqui agora até acabou. Encenar. As demais imagens não são tão importantes assim. Eu não sei quanto tempo eu já gastei. Ah, não, gastei pouco, tá bom. Vou parar de apresentar esse. Porque eu vou para Ouro Preto, e em Ouro Preto eu escrevi apenas um espetáculo. Por um fio, e ele é um espetáculo que, quando o ator termina de fazer o espetáculo, ele tem 10 telas pintadas com o próprio corpo. A tinta é jogada no corpo do artista e ele vai falando texto, vai vivendo o meu projeto de texto, ou o meu texto propõe, e, mais uma vez, é uma experiência minha, uma mistura de literatura, teatro e artes visuais. Tá? Isso eu vou fazer em Ouro Preto. Eu volto, eu vou viver aí minha vida com escolas, a gente tem a academia. Escrevi um poema nesses anos todos sobre a Serra de Ouro Branco, ele foi exposto num desses poesias de passagem nos ônibus, né? A maioria daquelas imagens, elas são comprovação do meu, disso que eu acabei de falar. Então, eu tenho aqui, hoje, para mostrar para vocês um instantinho. Este material que eu estou levantando aqui agora, estes são os textos que sobraram, tá? Daqueles que eu falei. Tem uma pasta aqui
que é a peça Sexo, que eu fiz para a VSB para, para um trabalho com as escolas de São Brás, Jaciaba e Entre Rios. São, são 3 espetáculos, né, com a temática de sexo e adolescência. Tá? Um deles era muito interessante porque a plateia participava decidindo o que acontecia no palco. Então, você tem que escrever para uma hipótese e para outra. E quando as hipóteses vão mudando, o texto é bem interessante, sabe, a forma de escrever. Então, esses são os textos, e aqui estes são os volumes do Cantinho do Conto em Forma, que eram aqueles painéis. Esses livros, eles estão em escolas, porque escolas que participavam do projeto depois encadernavam com a espiral, igual está aqui. Esse livro recebia uma espiral e a capinha furada, as páginas já iam furadas, para encadernar, para virar um livro na biblioteca, com índice e tudo. Então, isso é a minha vida de escritor. É verdade que, assim, não é o meu carro-chefe, não é a, a, a minha principal vertente. Eu sou um ator que acredita que é um monte de outras coisas, que acredita que é diretor, que acredita que é escritor, e que na necessidade eu vou fazendo, eu vou escrevendo, eu vou compondo e tal. Lógico que eu tenho um histórico um pouco mais amplo que esse que eu acabei de falar. Então, dentro da academia, né, a gente tem o Poesia de Passagem, que é um projeto que eu desenvolvi com a academia, uma criação minha, uma ideia minha, desenvolvida aí com os confrades, para divulgar a poesia dos outros, sabe? Eu acho isso muito importante, e inclusive a minha, que também veiculou só uma, até hoje. Eu gosto de dizer assim, eu sou mentor intelectual da Lei de Incentivo à Cultura do Estado, mas eu nunca fiz um projeto para a Lei de Incentivo à Cultura do Estado de Minas Gerais. Eu não criei para mim, eu criei para o povo mineiro, para os artistas mineiros. Então, esse sou eu. Né? Um dia complicado, eu nem divulguei que a apresentação era sobre mim. Né? Preferi não divulgar quem viesse à reunião, então ouviria o que eu tenho a dizer sobre Marco Antônio da Cruz. Então, criador de bibliotecas, criador de academias de ciências e letras, eu acredito nisso, acho que há muito para se fazer, criador de um concurso literário, e espero que no retorno aí a Ouro Branco, nas atividades presenciais da academia, agora com a volta às escolas, a gente possa, de uma certa forma, trabalhar aquele jornal que eu já apresentei. E eu passei, eu tenho 2 estão prontas, eu vou mostrar aqui agora. Eu não trabalhei só com jornal e teatro. Eu tenho 3 revistas como editor, tá? Então eu vou mostrar para vocês, viu, Evani, querida? Ela está conversando ali. Vou mostrar para vocês as revistas que foram produzidas pelos meus alunos, 1 ano de trabalho para lançar uma edição. 2 páginas de jornal, que eu já mostrei anteriormente, que é a Folha, e essa Folha eu tenho de outras escolas. Eu fiz no Nazaré Online, eu fiz a Folha Hermenegildo, do Hermenegildo em Belo Horizonte, e agora eu vou apresentar aqui para vocês a revista. Depois eu vou enviar, tá? Para todo mundo. Mas a revista, deixa eu ver aqui como é que está. E-book. Deixa eu ver se é esse aqui.
Eu queria apresentar a outra primeiro. Deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Eu vou parar essa apresentação, que eu vou mostrar a outra primeiro, a que veio na frente, né? No guia, agora eu já sei qual é. Compartilhar. Não é esse. Não, isso é um poema de um aluno. Desculpa, gente, eu me confundi aqui. No guia é HTTP, esse aqui. Compartilhar. Agora vai. Bom, está apresentando aí, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Tá. Quando eu vim para o Colégio Nazaré, para a Escola Monsenhor Horta, além de criar o jornal, eu quis criar a revista. Então, é o e-book Monça, essa é a edição comemorativa dos 80 anos da escola. Então, essa revista, eu vou passar aqui as páginas para vocês. Esse é o Monsenhor Horta, o Monsenhor e o jardim da escola. A ficha técnica do e-book, de um lado está aí as matérias, do outro os colunistas, fotógrafos, design, todos, sempre alunos fazendo, tá? Não tem, o professor aqui é só colaborador. Havia um problema do Temer e a educação, então cercear a mente e o corpo de um povo é condená-lo à escravidão. Arte no ensino médio? Sim. Temer? Jamais. Jamais se investiu e jamais se investirá igualitariamente no país e entre as escolas o que os países modelos, para o Brasil na época, investiram e investem, como a propaganda televisiva apresenta. Jamais se obterá o resultado prometido. Então, o editorial é só isso. E aí são o concurso de contos que eu promovo na escola, né? São contos, os contos selecionados de alunos. Aí o nosso diretor, o currículo dele, a vice-diretora da época, atualmente já aposentada, a vice-diretora da manhã, aquela primeira, essa é a vice-diretora da tarde, ainda é, a Ligiane, diretora da noite, ainda também está no cargo. Desrespeito. Esta Isabela Wenchenck, assim, por Isabela Wenchenck. Ela tem um blog, tá? Hoje, ela continua escrevendo. Esse é um trabalho dela. Esse trabalho é escrito, esse aqui sobre a vida do Monsenhor Horta, é escrito por sala. Eu vou coordenando os meninos. Cada parte dessa é uma parte da história da vida dele que os alunos contaram. Dica de redação pela Isabela. Plano de estudo por um aluno chamado Augusto César. Então, tudo feito por eles. A cronologia da nossa escola, quando ela foi criada. Então, esse ano foi dedicado a estudar, ele estava fazendo 80 anos, a estudar e registrar a história do Mossoró. Cotas, a favor ou contra? Então, com alguns outros professores, eu venho promovendo reuniões às segundas-feiras na biblioteca, durante o recreio, para que se discutam assuntos que os jovens querem. Então, cotas a favor ou contra é uma discussão que os alunos
propuseram. Tá? As premiações tem o pessoal da educação física, né? Eles não deixariam de colocar. Alicia Pimenta é pseudônimo, tá? A menina não queria ser identificada, mas ela também tem um blog. A, a Isabela Venchek e Letícia Venchek são duas irmãs, tá? Ambas escritoras. O poema do aluno. Então, essa é a revista que é editada por mim com meus alunos dentro da escola Monsenhor. Tá? Essa é a primeira. Essas poesias também circularam em ônibus. A Letícia Venchek é irmã. Tá? Douglas Simão continua escritor, continua produzindo. Isabela Miguel, aí uma questão de teatro, aluno de teatro. Uma receita de uma das cantineiras, aliás, duas receitas que as cantineiras elegeram como as melhores, tá, entre as cantineiras do turno da manhã. Me parece que esse é o turno da manhã, tem a do turno da tarde na outra revista. Lembrando, isso aqui, por exemplo, é LGBTI, o mercado de trabalho. O aluno é pseudônimo, mas isso foi discutido na biblioteca. Tá, com eles e deu origem a esse texto feito por um aluno. Então, vocês estão vendo que é grande. E aqui a novidade era isso, porque um anuário dos alunos do terceiro ano, a formatura de 2016. E, além das fotos, eles colocam frases de efeito. Nesse anuário, tem uma aluna que escreveu assim: ainda bem que acabou essa bagaceira. E está aí, porque não há censura. Tá? É a opinião deles, a escola não pode dizer. Quem não quis, não colocou, tá vendo? Tem umas piadinhas aí muito interessantes. Tem uma aluna que agradeceu a outra pelos deveres que a menina fez durante os 3 anos de ensino médio. O Fora Temer aqui, ó. Nós não temos nada com isso, quer dizer, é o aluno, ele está fechando o ano, ele está indo para a idade adulta, então ele, né, quando ele está usando frase de outra pessoa, eles estão colocando aí de quem é. Tendo em vista que foi previamente apresentado, concluo que lacrei. E só também participou quem, quem quis. Aluno que não quis só expor sua foto, não quis entrar aí. Esse é o meu primeiro ano na escola. Está vendo? 2 alunos de uma sala, provavelmente 30. E todo o processo, para quem não sabe, isso aí é a porta do banheiro, tá? Eles estão na porta do banheiro da escola, que é onde montaram, levaram luz, câmera e tal para fazer as fotos. Eles entregaram isso pronto. O terceiro ano entregou isso pronto e ele entrou na revista. Lembrando que é a única pessoa. Então, essa é a, a nossa primeira revista. Eu vou tentar passar rapidinho, porque já está adiantando ali. Deixa eu parar essa apresentação. E vou mostrar. O segundo volume, ele chegou a sair. Gente, sobre astronomia. Os alunos têm que fazer pôsteres para apresentar. Tá, Lafayette tem um observatório astronômico. Eles apresentam trabalhos em sala de aula. Isso vira um pôster. O pôster vai virar página da revista. Tá? E nós já temos uma revista quase pronta aí, que ela não foi lançada, depois veio a pandemia.
que é a história de Conselheiro Lafayette, o homem e a cidade, como a gente fez lá no primeiro, o Monsenhor Horta e a escola, o homem e a cidade. Agora eu vou mostrar para vocês a nossa revista de astronomia. Vamos ver que vai entrar aqui. Isso. Então tá aí. E agora? Qual é esse aqui? Então, o e-book Astronomia, Contos e Poesias. O desenho é de aluno, tá? Na escola, eu desenvolvi um projeto de rádio. Então, nós temos áudio gravado com todos os radialistas da cidade de Conselheiro Lafayette contando sua história. E aqui é a introdução dessas apresentações. A ficha técnica. Esse aluno, lavagem cerebral, Lucas Vicente, ele, ele fez esse poema que acabou entrando como editorial. Eu abri mão para que o editorial fosse. O editorial seria meu direito, mas não precisava. Esse, esse trabalho do menino é muito interessante. E os alunos votaram, porque eu não mando na revista. São eles que resolvem tudo. Então, quarks. Porque aí o que nós fizemos? Nós fomos lá no átomo. Tá? Então, nós temos a divisão do átomo. Olha, aí o átomo, que nós vamos falar disso de forma gigante. Então, nós fomos no minúsculo, as galáxias, a Via Láctea, buraco negro, supernova, ano-luz, universo. E aí, um conto, vida de cachorro. Depois de você fazer essa viagem, porque na realidade a gente foi do quark ao universo. E são semelhantes. O átomo se semelha muito a um sistema solar. Tá? Então era essa a ideia. Aí, vida de cachorro, um conto de uma aluna. Brasil, um país de raças, do Douglas Simão. Uma observação durante um breve fechar de olhos. É interessante esse título e a história é muito boa, sabe? Na verdade, desculpa, a história, é um poema. Aí voltou aqui a nosso sistema solar. Que a matéria é dividida em duas partes. O Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter. Então, cada sala estudava um planeta, fez um pôster e o pôster está aí. Ele teve um pôster que ficou exibido na escola. Esses pôsteres são mostrados no 7 de setembro. Urano, Netuno. Eles fazem tudo. Eles ajuntam o dinheirinho, eu acho o lugar para fazer o pôster mais barato que eu consigo. É um grande número, são 23 salas. Plutão, cada sala cuida de um. Aqui mais um conto, Hotel Califórnia. Porque isso é do concurso de contos que eu promovo na escola. E é interessante, assim, os professores de português entram, literatura entram colaborando e corrigindo a quantidade de trabalhos que eu recebo. Tá? Não tem que necessariamente valer nota. É feito para descobrir talentos mesmo. Um poema. Nomes na astronomia, né? Ptolomeu, Copérnico, Galileu,
Einstein, Aloysio Eloy. E aí, Aloysio Eloy é um lafaetense. Ele que deu a ideia de construir um observatório astronômico no Colégio Nazaré. Tá? Então, ele entra aqui. Ele foi nosso professor, mas ele atualmente foi lá na Tchoró, mas ele está no IFMG. Aí, mais contos. Então, a revista trata disso. Assédio Constante, outro conto. Uma Mente Viajante é uma poesia da Sara. E aí, uma história com o rádio, é porque eu desenvolvi rádio no Colégio Nazaré. Existe um projeto de educomunicação da USP, muito interessante, e hoje o Estado de Minas Gerais está desenvolvendo, inclusive, nós já temos uma rádio montada na escola. Tá? Ela não chegou a funcionar, não. Mas é a história porque Marconi pode ser considerado o inventor do rádio pelo mundo inteiro, mas o padre Landel de Moura fez isso antes aqui em São Paulo, só que os brasileiros o rechaçaram. Ele acabou tendo que ir para os Estados Unidos, fazer uma série de coisas, tá? Mas a primeira experiência de transmitir a voz a uma determinada distância é dele. Né? E aqui eu falo nisso, tá? E até a chegada do TV, esse texto é meu. Que é um texto, na realidade, para desenvolver atividade eu já vi escrito há mais tempo, para desenvolver atividade de rádio com os alunos. Corrupção da essência, amor um laço. É um laço, não é nó. O fim. E aí o anuário, vocês vão ver que olha o que eles fazem. Eles põem a foto do banheiro inteiro, eles desmistificam, é, desmistificam o que os meninos fizeram. Porque os meninos ficaram exatamente aqui na frente dessa, dessa imagem, tirando as fotos no ano anterior. E aí eles mostram no ano seguinte e eles optam por outra coisa. Olha para você ver a diferença. Mas não tem nome, tá? E não tem frase. Então é a opção deles. Esse aqui é o João Simão. A Isabela, deixa eu ver se elas passaram. A Letícia, essa menina, nossa, fantástica. Não as vi. Se passar e eu ver, mas tem grande futuro aquele menino é o terceiro aí na primeira linha, o menino do editorial. Infelizmente elas não vão aparecer, não vou poder mostrar. Mas são duas irmãs, né, da família Ganchen, que escrevem. Então, percebe que a proposta deles foi totalmente diferente. E no ano seguinte, a proposta do grupo de 2018 foi não fazer. Eles não fizeram. Esse aqui, o segundo da terceira, da fila do meio, ele vai acabar trabalhando com a gente aí, porque ele está mexendo com cinema e os nossos projetos de cinema envolvem ele. Eu estou fazendo um curta-metragem com ele, provavelmente eu vou levá-lo para atuar com a gente. Bom, gente, então é isso, está chegando aqui o fim, né, da revista, e eu estou chegando, gastei 1 hora, eu estou chegando também ao fim da minha apresentação. Eu espero contar com o apoio de vocês para que a gente possa desenvolver essas mesmas coisas aí em Ouro Branco. Eu acho que o jornal online ele é barato,
né? Ele já dispensa o papel, ele pode ter uma grande entrada na sociedade, né? A folha da academia, e até mesmo no futuro, quem sabe, a revista é muito trabalhosa, mas com os contos, com as poesias que nós temos, né, ela pode, até os trabalhos que já estavam conosco, nós podemos publicar aqueles trabalhos dos concursos antigos, e talvez a gente faça nesse formato online, né, se for o caso, para fazer divulgação. Eu quero agradecer, eu sei que é chato a gente ficar falando da gente, mas muito obrigado, né? E eu vou interromper a gravação. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Só parabenizar você pela trajetória. Eu conheço até uma parte antes de você chegar na sua trajetória docente, né? Você já me contou uma parte da sua história antes disso e continua dedicado a isso e influenciando os meninos a dedicarem um tempo a escrever, influenciando eles a criar alguma coisa, a desenvolver alguma coisa, passar para o papel algo que eles não teriam coragem, talvez, de falar abertamente em público. Porque escrever é sempre muito bom e o papel aceita tudo. Muito bom, muito bom. Parabéns, ô Marquinhos. Muito bom mesmo, presidente. Um abraço. É isso. Acho que você travou, Marquinhos. Sai e entra de novo. Eu não te ouço. Marquinhos? Não tô aparecendo ele. Oi. Oi, Marquinhos. Parece que ele caiu. Vamos ver, ele deve entrar de novo. Tá. Ei, Willer. E aí, Evani? E aí, como é que estão as coisas? Estão indo, já estou morando no apartamento novo já, mas Já Aqui, está casou? caiu, Já né, casou? Marquinhos? tá tudo sendo gravado, porque não parou a Tá gravação. vendo? Vocês ficam Oi, aí Mas diga falando, Marquinhos. aí, Tudo bem? tudo mas bem, só diga um aí. minutinho. Ah, É, interromper agora que eu vou interromper. Na hora que eu ia interromper,